Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos fazendo o nosso itinerário de meditação sobre o livro dos Provérbios. Encontramos-nos no prólogo desta obra, que compreende os 9 primeiros capítulos. E, dentro do prólogo, estamos especificamente na seção em que, pela primeira vez, aparece a sabedoria personificada em público para clamar pelos seus ouvintes. E o versículo que hoje nós ouviremos é o capítulo 1, versículo 24, que diz exatamente assim: Porque eu chamei e recusastes, estendi minha mão e não houve ouvintes. Chamei e recusastes é uma lamentação da parte da sabedoria em relação àquele grupo de pessoas das quais nós ouvíamos falar ontem. Nós ouvíamos falar a respeito, antes de ontem, a respeito dos ingênuos, dos escarnecedores, dos tolos. E a sabedoria, no dia de ontem, fazia um convite à exortação, um convite à conversão, à mudança, a se voltar para ela. Hoje, a sabedoria faz essa lamentação. Eu chamei e recusastes. O chamado da sabedoria, a sabedoria divina, a sabedoria que está ao lado de Deus, que vive ao lado de Deus, a sabedoria que é o próprio Deus. O chamado da sabedoria é recusado. Como é triste pensar que há quem recuse o chamado da sabedoria divina. Deus nos chama constantemente a ouvir a sua voz, a seguir os seus preceitos, a estar em seu caminho. Como deve ser triste a vida de quem não ouve a voz de Deus. Sim, falo isso porque imaginemos, irmãos e irmãs, o quanto já é difícil para nós, sem falsa modéstia, para nós que buscamos estar nos trilhos do Senhor, nos caminhos do Senhor. O quanto é difícil mantermos a nossa constância, a nossa fidelidade, termos sempre o olhar na meta que é o Senhor. Imaginemos o quanto deve ser triste para quem não realiza esse esforço, para quem não busca estar na presença de Deus. Mas eu não quero me deter muito hoje a respeito desta atitude do ouvir, porque com o versículo de amanhã nós iremos meditar melhor sobre esta atitude. A lamentação que a sabedoria faz na segunda parte do versículo de hoje, este versículo 24 do capítulo 1, diz assim: Estendi minha mão e não houve ouvintes. Interessante isso. Estendi minha mão e não houve ouvintes. Aqui a gente esperava que o sentido que devesse ser reclamado deveria ser o sentido da visão. Estendi minha mão e não houve quem visse.
ou não quiseram enxergar. Mas aqui estendi minha mão. Para se ver a mão da sabedoria estendida, era necessário ter ouvintes, ver com os ouvidos do coração, da alma. Mas como eu falei, iremos meditar amanhã melhor sobre o sentido do ouvir. Estendi minha mão. O que essa expressão quer significar para nós? O que Deus quer dizer para nós com esta expressão? Estendi minha mão. Olha, a mão estendida do Senhor na Bíblia tem vários significados. A mão estendida tem o sentido de proximidade, de amizade. A mão estendida tem o sentido de favor, graça imerecida que o Senhor concede e, consequentemente, tem o sentido de resgate, de redenção. Deus estende a sua mão, começando por esses últimos significados aqui, resgate, redenção. Deus estende sua mão para nos retirar da nossa miséria, do nosso fosso, para nos resgatar do mal. Talvez até para nos resgatar de nós mesmos, que estamos infligindo a nós mesmos um duro castigo de nos afastarmos dele, do Senhor. Deus estende a sua mão para isso, para nos resgatar, para nos salvar. Jesus Cristo, Filho unigênito do Pai, é a mão estendida do Pai, a mão estendida de Deus para a nossa salvação. Aliás, o nome Jesus significa o Senhor salva, Deus salva. É nele, é em Jesus que nós encontramos a redenção, que nós nos aproximamos de Deus. Mas a mão estendida também, como eu dizia, ela significa a graça, o favor imerecido. A salvação por si só, a obra da salvação por si só já é graça divina. Já é o favor que Deus estende para nós, que Deus dá para nós, que Deus concede a nós. Mas junto com a salvação, o Senhor também quer nos conceder outras tantas graças. Ele nos dá o seu Filho para a nossa salvação, mas junto com o seu Filho, Ele nos concede, sim, a entrega do Filho já é o benefício por excelência. Não devemos esperar mais nada, não devemos esperar algo superior. Deus já nos deu seu Filho Jesus, e isso nos basta. Mas juntamente com o seu Filho Jesus, Ele nos concede outras tantas graças que estão associadas da parte dele à entrega do seu Filho e da nossa parte da recepção, da aceitação de Jesus como Senhor e Salvador. Ele nos concede a graça da redenção, a graça da amizade com Ele, a graça de vivermos uma vida com sentido, porque Ele passa a ser o nosso sentido, Ele é a nossa paz. A graça de uma vida ordenada, de uma vida que, mesmo diante das tribulações, mantém-se de pé e mantém-se firme porque se encontra nele, no Senhor. O ordenamento das nossas paixões. A mão estendida também significa a amizade, a proximidade. A amizade, a proximidade. A amizade com o Senhor. A amizade com Deus. Ele já nos deu o seu Filho. E Jesus mesmo dizia isto lá na última ceia, no seu discurso final, quando ele preparava os seus discípulos, os apóstolos, para a
grande tribulação que eles haveriam de passar naquele dia, ou naqueles dias. A maior tribulação da vida deles. A prisão com a paixão e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, a provação da fé da parte deles. Pois bem, Jesus já dizia, já não vos chamo servos, mas amigos. Mas por que Jesus chama de amigos? Por que o evangelista João apresenta Jesus se referindo aos seus discípulos, aos apóstolos, como amigos e não como servos? Jesus diz, já não vos chamo servos, mas amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que recebi do meu Pai, tudo que ouvi do meu Pai. Jesus fala isso no Evangelho de João, lá nos capítulos da ceia final, entre os capítulos 14 e 17 se encontra esta fala de Jesus. Não mais servos, mas amigos. Porque Deus nos dá a entender, a conhecer a sua vontade, o seu amor. A mão estendida de Deus, a mão estendida da sabedoria. Aqui nesse versículo engloba tudo isso. Pena que os ingênuos, os tolos, os zombadores, escarnecedores, não estendem a sua mão para agarrar-se nessa tábua de salvação, que é a mão estendida da sabedoria, que é a mão estendida do próprio Senhor. Não sejamos tolos, não sejamos ingênuos, não sejamos escarnecedores, mas queiramos nós sermos amigos de Deus, redimidos por sua graça. Queiramos nós viver como agraciados. Se o Senhor nos estende sua mão, asseguremos fortemente. Agarremo-nos a ela, porque é aí que se encontra a nossa salvação e nossa comunhão com Deus. Eu quero finalizar esta reflexão com um versículo do livro do Deuteronômio. No capítulo 7 do livro do Deuteronômio, no versículo 18 e no versículo 19 diz assim: Não deves ter medo delas. Aqui o Senhor está se referindo às nações pelas quais o povo de Israel, nas quais, melhor dizendo, ou junto com as quais o povo de Israel vai se encontrar dividindo e disputando o território da Terra Santa. Aqui, na verdade, é um discurso onde Moisés relembra as palavras do Senhor. Diz assim, não deves ter medo delas. Lembra-te bem do que o Senhor teu Deus fez ao faraó e a todo o Egito. As grandes provas que teus olhos viram, os sinais e os prodígios, a mão forte e o braço estendido, com que o Senhor teu Deus te fez sair. O Senhor teu Deus tratará do mesmo modo todos os povos que tens medo. A mão estendida do Senhor é um divisor de águas. Para os filhos de Deus, para os que servem a Deus, para os que buscam ouvir a voz da sabedoria, a mão do Senhor é sinal e efetivamente realiza a redenção, a graça, a comunhão com Deus, a libertação, tal como foi para o povo de Israel. A mão estendida do Senhor é um divisor de águas e é uma distinção entre dois grupos de pessoas. Porque, tal como significou isto para os israelitas, do mesmo modo, significa para aqueles que não ouvem a voz da sabedoria, significa para os ingênuos, para os tolos, para os zombadores, a mesma coisa que significou para os egípcios, para aqueles que estavam escravizando o povo de Deus
para aqueles que endureceram seu coração diante dos sinais realizados por Moisés. Morte, derrota, destruição. Deus não quer nos derrubar, Deus não quer nos destruir. Deus quer nos salvar. Portanto, agarremo-nos à mão da sabedoria estendida para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.